Então, pessoal, boa noite. Esse é o nosso último conteúdo da disciplina de fertilidade do solo. Faltam 2 aulas. Hoje já é a semana 18 para a disciplina de fertilidade, né? Nossas aulas começaram lá no dia 6 de agosto, numa quinta-feira, por isso que as semanas contam a partir de quinta. Então, hoje é o dia 3, que é nossa 18ª semana. Semana que vem, dia 10, a 19ª. E no dia 17 já começam as provas. Então, a gente tem 2 aulas aí para falarmos sobre a recomendação de adubação. Na semana passada, nossa aula foi sobre interpretação de análise de solo. Então, a partir de uma análise de solo, a gente consegue, então, observando principalmente as tabelas, né, as tabelas regionalizadas, identificar. Eu tenho uma análise de solo que tem lá o valor de fósforo, por exemplo, o valor de potássio, de cálcio, de magnésio, e aí, a partir desses valores, eu uso tabelas prontas, né, recapitulando aqui o que a gente viu, as tabelas regionalizadas, e a partir dessas tabelas a gente identifica se o solo está com muito baixo teor do nutriente, se ele está baixo, se está médio, adequado ou alto, né? Isso para potássio, principalmente. Fósforo vai ter essas classificações, muito baixo, baixo, médio, adequado e alto. Então, o fósforo vai ter essa classificação, o potássio ele vai ter principalmente baixo, adequado e alto, assim como cálcio e magnésio, né? Baixo, adequado e alto. E aí a gente viu que existem algumas características. Quando a gente fala de fósforo, além do valor do fósforo, por exemplo, 2,5, além do valor do fósforo, lá, 2,5 gramas por decímetro cúbico, eu preciso também do teor de argila, porque a nossa tabela de interpretação leva em consideração a argila. E aí, se o produtor não fez análise de solo com argila, fica um pouco mais complicado. Tem que ser na textura, né, o visual, mas sempre é ideal que a gente tenha também, pelo menos uma vez a cada 5, 10 anos, uma análise de solo completa com teor de argila para a gente identificar. Não encarece tanto a análise. Porque tanto, a gente vai ver hoje, que tanto a interpretação quanto a recomendação são baseados no teor de argila. Mas por que o fósforo está relacionado com a argila? Quanto mais argila eu tiver no solo, mais cargas elétricas positivas vai ter, CTA. A gente falou da CTC bastante, que é a capacidade de troca de cátions, e a CTA, a capacidade de troca de ânions. Então, são cargas positivas que tem no solo. Essas cargas positivas atraem as negativas. E o fósforo no solo, ele é negativo, que é o 4-. Então, quanto mais argila eu tiver, mais cargas positivas eu vou ter. E, consequentemente, mais fósforo eu tenho que colocar. Não porque a planta precisa de mais, mas porque eu vou ter mais CTA que vai roubar, que vai absorver esse fósforo. Beleza? Então, a gente viu algumas interpretações e a gente vai continuar vendo isso hoje, porque a recomendação ela é feita a partir da interpretação. Bem, então a gente pode identificar que nós temos no programa, né, de recomendação de calagem e adubação, algumas etapas, né? Então, são as etapas para a recomendação de calagem e adubação. Primeira etapa é essa, né? Coleta de análise e análise do solo. Talvez anterior à coleta, ainda a gente pode pensar aqui no planejamento, né? Na divisão dessas amostras. Ao invés de eu ir lá no campo e coletar aleatoriamente, eu posso pegar uma amostra, vocês vão ver isso com o professor Gustavo, lá em agricultura de precisão, posso pegar uma área e escalonar essa área pelo georreferenciamento, identificando áreas mais próximas e áreas menos próximas, não de proximidade geográfica, mas sim de proximidade de características físicas, químicas e biológicas, né? Principalmente por cultivos e tal. Então, a gente pode usar o georreferenciamento, né, uma agricultura de precisão para identificar isso. Depois que a gente fez a coleta em campo, fez a análise de solo, a gente vai para a interpretação. Primeira recomendação de calagem, como que a gente faz, né, a calagem? Utilizando um dos métodos de recomendação, a gente falou lá na aula da semana 3, lá no início do semestre, a gente tem vários métodos, né, o método dos alumínio e hidrogênio trocáveis, a gente tem o método a gente tem o método que a gente mais utiliza aqui, que é o método da saturação de base, né, da V2,
menos V1, dividido pela CTC, vezes o PRNT, né? Vezes CTC, dividido pelo PRNT, NNT. Então, a gente viu que existem as metodologias, né? Bem feito. A gente vai escolher uma dessas metodologias e aplicar o corretivo de acordo com o cálculo aqui da necessidade de calagem. A época, a qualidade, o sistema de manejo, tudo isso deve ser observado na hora de coletar. A época, normalmente, com antecedência mínima para esse calcário reagir. A qualidade do calcário é justamente o PRNT, a capacidade de neutralização dele. O sistema, se é plantio direto, se é convencional, se vai incorporar, se não vai, né? Isso tudo é importante. E depois que a gente faz a calagem, né, faz um ok aqui na calagem, a gente vai para a recomendação de adubação. Aí a gente começou isso na aula da semana passada, né? A gente precisa levar em consideração aqui a qualidade do adubo, a gente precisa levar em consideração a qualidade física e química do adubo, né? A gente viu na semana passada, fazer uma interpretação de análise baseada nas tabelas regionalizadas. Não adianta eu utilizar uma tabela para o Rio Grande do Sul nos nossos solos do Cerrado, que é totalmente diferente. E, por fim, recomendar a adubação específica para a cultura, baseada também nas tabelas regionalizadas, que a gente vai ver hoje, certo? Então, quando a gente terminar uma parte da aula de hoje, a gente vai ter feito essa recomendação. Até lá a gente viu na primeira parte da disciplina e agora a recomendação de adubação. Eu sempre trago esse exemplo, né? Um exemplo de uma análise de solo lá em Brasília, de um professor meu, da UNB, do mestrado, e aí ele sempre mostrava essa amostra para a gente aqui para interpretar, né? E aí o que eu tenho aqui de interessante, né? Eu tenho onde a análise foi feita, laboratório de solo Viçosa, lá em Brasília, resultados analíticos da amostra de solo, e eu tenho valor de fósforo, pH, fósforo, potássio, sódio não tem, tá em branco, cálcio, magnésio, alumínio, hidrogênio mais alumínio. Tem as informações analíticas, né? Aqui que vem da análise de solo. E eu tenho aqui embaixo o teor de argila, né? Ia estar lá embaixo, nessa análise do solo, ia estar lá o teor de argila. 400 gramas por quilo. A gente já viu isso? 400 gramas por quilo. Quando a gente coloca a barra aqui, né? Dividindo, a gente não coloca o menos 1. É a mesma coisa que 400 gramas dividido por quilo. A gente não coloca esse menos 1. Vocês podem ver em alguns lugares, aí aqui está miligrama por decímetro, centimol por decímetro cúbico. Vocês podem ver em algum lugar escrito desse jeito aqui, ó, 400 gramas por quilo elevado a menos 1. Por quê? Porque aqui estava dividindo, né, gramas por quilo, e aqui é a mesma coisa, né? Esse vezes elevado a menos 1 é a mesma coisa. Seria a mesma coisa que 400 vezes 1, que é o menos 1 daqui em cima, dividido por 1.000, né? Dividido por 1 quilo, né? Então, 400 gramas por quilo é a mesma coisa que 400 dividido por 1.000. 400 gramas dividido por 1 quilo, que é 1.000 gramas. Então, 40%, né? Então, a história. Sempre que vocês verem o teor de argila em grama por quilo, bota uma vírgula aqui. Vai transformar de grama por quilo para porcentagem. Então, na semana passada, a gente viu isso daqui. Quais são as partes mais importantes para a recomendação? A gente falou que a gente pega o valor do fósforo, eu anoto aqui o valor do fósforo, 3,6. O valor do potássio, está aqui, 45. O valor da argila, está ali, 40%. E eu preciso de duas outras informações. A CTC com T maiúsculo, porque na hora de olhar a tabela do potássio, vocês vão lembrar comigo que na tabela do potássio eu tenho, na parte de cima, CTC menor que 4, e na tabela de baixo, CTC maior que 4. Então, eu preciso saber qual é a minha CTC para saber se eu olho a tabela de cima ou se eu olho a tabela de baixo. E a outra informação que está faltando aqui é CTC, argila... são essas, né, as informações que eu preciso, essas 4 informações. Beleza, vamos passar aqui. Primeiro passo, a gente viu isso na primeira parte da disciplina, calcular a calagem. Então, utilizou o método da saturação por base, que é aquele que a gente viu, né, que é essa fórmula aqui, V2 menos V1, dividido por 100, vezes a CTC, vezes o F, e esse F, lembrando que é
100 dividido pelo PRNT, que aí a gente pode simplificar essa fórmula. V2 menos V1 dividido por 100 vezes CTC vezes F. Vocês concordam comigo que ia ficar desse jeito aqui, ó, V2 menos V1 dividido por 100 vezes a CTC vezes o F, que é 100, dividido pelo PRNT. Lembra lá da matemática? Se eu tenho 100 dividindo aqui e tenho 100 na parte de cima, eu posso simplificar. Então, como é que vai ficar? Vai ficar V2 menos V1 dividido pelo PRNT vezes a CTC. É a mesma forma, só que de forma simplificada. Aqui o 100 estava dividindo e aqui também estava multiplicando. Eu passei esse aqui para cá, cortei. Né? Então, agora eu tenho V2 menos V1 dividido pelo PRNT vezes a CTC. Aqui está o cálculo, né? Ele calculou lá para a gente, o V2, 50, o V1, o V2, na verdade, é para cultivo do milho, né? Então, digamos que fosse 50 a saturação recomendada. V2 menos V1 dividido por 100 vezes a CTC, ele calculou a CTC, 9,01. Vamos ver como é que era a CTC. CTC, ela é soma de base mais hidrogênio e alumínio. Então, a CTC vai ser soma de base, eu preciso descobrir. Soma de base é cálcio, mais magnésio, mais potássio. Soma de base vai ser igual cálcio, 2,4, magnésio, 0,8, e o potássio, 45. Mas lembra que a gente sempre precisa estar na mesma unidade. Ó. Aqui está em centimol, aqui está em miligramas. Para transformar potássio em miligrama para centimol, a gente divide por 391. Então, 45 dividido por 391 dá 0,11. Então, aqui eu vou ter o potássio, em vez de valer 45, a gente vai transformar ele para 0,11. Porque aqui estava em miligrama. Alguns laboratórios, como a gente já lembra, a gente já viu, vem em miligrama e do lado vem aqui, ó, potássio em centimol. E já vem o valor 0,11. Então, vamos colocar aqui mais 0,11. 2,4 mais 0,8, 3,2. Mais 0,1, 3,31, né? 0,809, isso mesmo. 3,31 é a minha soma de base. Volta para cá, substitua ali, vai ficar CTC igual a 3,31 mais hidrogênio e alumínio, aqui, ó, 7,92. Então, vai dar 1 mais 1 dá 3, 9 mais 3 dá 12, vai 1, 8. Ah, pessoal, o professor está fazendo coisa errada. Está testando aqui, nesse caso, a amostra, acho que é a amostra 8. É a de baixo aqui, ó, essa daqui. Não coloquei aqui no... Por isso vai dar diferente. Mas é a amostra 8 que a gente ia testar aqui, não era a amostra 7, não. Não vai dar, vou ter que olhar aqui de novo. Mas, enfim, ele já tinha calculado, a CTC aqui deu 9,01, né? Depois eu vou conferir aqui qual era a amostra que estava usando, mas eu acho que é a amostra... Deixa eu ver aqui. Não está anotado aqui em lugar nenhum. Enfim. Então, eu tenho aqui esses valores que são importantes. Deixa eu só confirmar. 40% vai ser aqui, entre 5,1 e 8. Essa daqui mesmo, a amostra 8, que era para a gente fazer. Estou colando errado aqui. Deixa eu apagar tudo. Então, na verdade, vamos anotar de novo. O teor de fósforo é esse aqui, 5,3. A gente vai trabalhar com a amostra 8. Era para ter passado uma linha aqui e não passou. Então, a gente vai trabalhar com a amostra 8. 5,3. O potássio, 68, que eu posso transformar ele, dividindo por 391. 68 dividido por 391 dá 0,17. 0,17. A CTC e a argila. A argila a gente já sabe que é 40%. A CTC a gente vai calcular. Então, é a soma de bases mais hidrogênio e alumínio. A soma de bases é cálcio 2,2 mais magnésio 0,7
mais potássio 0,17. 2,2 mais 0,7 mais 0,17 dá 3,07. Mais hidrogênio e alumínio, 5,94. Então, 3,07 mais 5,94 dá 8,01. Aqui está 9, mas é 8. Enfim, a gente já sabe que a CTC é 8,01. É 8. Estou entendendo porque está dando errado hoje. Não. Vamos lá. Então, eu já sei que eu tenho os valores lá. Fósforo, de potássio, de CTC e de argila. 9 mesmo, né? 9 mesmo. 9,01. Quando a gente vai interpretar os dados, a gente vai precisar aqui... Você falou que é 8 ou é 9? Não entendi esse pedaço. 9, estou olhando aqui. Ó. Por quê? Aqui é 2,4. É 2,2 mais 0,7 mais 0,17. Isso aqui vai dar 3, de onde saiu esse 17? 0,7. Oi? De onde saiu esse 0,17? Daqui, ó, do potássio transformado de miligrama para centimol. Quando eu dividi o 68 por 391. Esse 391 já é tabelado ou como que é? Isso, é o peso atômico do potássio vezes 10. 39,1 vezes 10. Aí aqui deu 3,07, né? 2,2 mais 0,7 mais 0,17. 3,07. Isso mesmo. Então, aqui a soma de base é igual a 3,07. CTC é igual a soma de base, 3,07, mais 5,94. 7 mais 4 dá 11, vai 1. 1 mais 9 dá 0, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 5, 9. É 9 mesmo. 9,01. Eu esqueci Mas de então nós subir. estamos voltando lá no cálculo da primeira prova? Isso. Por quê? Porque essa tabela não veio pronta. Mas eu podia, se fosse uma análise completa, que eu vou mostrar para vocês, já ia estar lá na análise do resultado da CTC. Mas daqui a gente calculou de novo. Então, eu tenho aqui os valores. Eu tenho fósforo 5,3, potássio 68, CTC 9,01 e argila 40. Então, eu calculo aqui a calagem, a gente não vai perder tempo de novo calculando, mas aí daria 1 tonelada de 1,44 toneladas de calcário, e aí a gente vem para a interpretação, que foi o que vocês fizeram na aula passada, na tarefa que é para entregar hoje até meia-noite. Como? Eu preciso interpretar os teores de fósforo e de potássio. Fósforo, eu olhei lá na análise, fósforo está aqui, ó, 5,3. Então, eu tenho 5,3 de fósforo. Então, eu anoto aqui, 5,3. O fósforo está aqui, é essa tabelinha. Para eu olhar qual é a faixa de fósforo, eu preciso saber o teor de argila. Por isso que a gente viu lá que a argila ela é 40%. 40% está aqui, ó, entre 36 e 60. Então, por isso que tem essa linha azul aqui. E 5,3 está aqui, ó. Está nesse intervalo. Por isso que eu preciso saber a argila. Por quê? Se fosse mais argilas, mais de 60, o 5,3 ia estar aqui, ó. Ia ser adequado. Se fosse menos argila, 5,3 ia ser muito baixo. Porque não ia ser suficiente para aquele solo. Porque ele tem, eu precisaria colocar mais fósforo naquele solo. Entendeu? Então, quanto menos argila tiver no solo, maior o teor de fósforo que eu vou ter que ter naquele solo. Né? Então, está aqui. 5,1 a 8, nesse intervalo entre 36 e 60 de argila, que é o que o nosso está, é 40, é considerado médio. Então, a interpretação é um solo com médio teor de argila, teor de fósforo, perdão. E o potássio está aqui do lado também, é uma outra tabelinha. O potássio ele leva em consideração o teor de potássio do solo, que a gente olhou lá na análise,
e tá 68, aqui sim eu preciso dele em miligramas. Por isso que eu falei que a análise de solo, às vezes, vem com as duas, em miligrama em centimol. Centimol para calcular a CTC e miligrama para poder recomendar a adubação. Então, esse 68 aqui. Então, eu tenho aqui 68 de potássio, e o potássio, ele leva em consideração uma característica que é a CTC. CTC menor que 4, eu uso a tabela de cima, quando a CTC for menor que 4, e quando a CTC for maior que 4, eu uso a de baixo. Tá aqui, ó, maior que 4. Nossa CTC, que foi aquele trabalho que eu apanhei para calcular agora, deu 9,01. Então, ela é maior que 4. Então, eu desconsidero essa tabelinha de cima e eu uso a tabela de baixo. Então, eu vou usar a tabela de baixo. O meu teor de potássio é 68, então está aqui, entre 51 e 80, é considerado adequado o teor de potássio. Então, eu ia anotar aqui do lado, potássio, 68, para essa quantidade de CTC, é considerado adequado. A maioria dos solos, pessoal, vai ter CTC acima de 4. Então, esses valores aqui que vocês precisam saber. O ideal vai ser entre 51 e 80. A maioria das vezes. Entre 51 e 80 que vai estar adequado. Acima de 80 é alto, abaixo de 50 é baixo ou muito baixo, né? Médio, né? Então, a gente precisa sempre pensar em que o solo deve estar entre 51 e 80. O nosso está 68, está aqui entre 51 e 80. Aqui é importante, até agora eu não falei qual é a cultura. A não ser lá na recomendação de calagem, a interpretação aqui é independente da cultura, né? Então, o que é importante agora? Eu vi aqui que ele já me dá a recomendação da adubação. Nunca a gente vai levar em consideração essa corretiva gradual. A gente sempre leva em consideração a corretiva total, que é essa tabela de cá, tá? O que é isso? Seria quanto de potássio é necessário se aplicar no solo para corrigir. Para plantar o quê, professor? Qualquer coisa. Tomate, berinjela, soja, qualquer cultura que eu for plantar, eu preciso corrigir o solo. E essa é a quantidade adequada para corrigir. Se tivesse baixo, 100 quilos por hectare. Se tivesse médio, 50 quilos. Como está adequado, 0 quilo. Certo? Então, aqui, depois que eu já fiz a interpretação, eu já ia colocar 0 quilos por hectare de potássio. Precisa anotar isso daqui. E o fósforo? É uma outra tabelinha. Por isso que eu anotei aqui médio, lembrando da argila de 40%, certo? No próximo passo, eu tenho a recomendação de adubação fosfatada corretiva de fósforo. Essa de potássio a gente já fez, né? A gente acabou de fazer. A gente olhou lá, estava 68, estava aqui entre 51 e 80, e a CTC era 9,01. Então, a gente não precisou aplicar. Mas e o fósforo? O fósforo, a gente lembra que estava 5,3. Teor de argila, 40%. E a gente olhou, a interpretação era média. Não era? Olhando aqui atrás, médio teor de fósforo. Está anotado aqui, ó. 5,3 deu médio nessa interpretação aqui. Então, eu vou para a tabela de recomendação. Vamos considerar nesse primeiro momento que a gente vai trabalhar com sistemas sequeiro, esse primeiro quadro aqui. Esquece o irrigado. Qual o teor de argila? 40. Então, eu vou olhar nessa linha, 40%. Qual a interpretação? Média. Então, eu vou olhar nessa coluna. Onde encontrar essa coluna com essa linha é a quantidade de fósforo que eu preciso aplicar. 50 quilos de fósforo por hectare. 50 quilos de fósforo por hectare é a quantidade recomendada de fósforo para corrigir. Até agora a gente não falou qual é a cultura. É a adubação corretiva independente da cultura. Culturas anuais e culturas de sequeiro. Se fosse irrigado, ia ser um pouquinho mais, a gente ia precisar aplicar 75. Né? Então, a gente precisa olhar qual que é, mas a gente está trabalhando, por enquanto, com sistemas de sequeiro.
Bem, então eu já sei, a gente está pensando que eu vou plantar, agora sim, qual que é a cultura que eu vou plantar? Digamos que a gente vai plantar milho. Então, eu vou precisar fazer uma adubação com nitrogênio, com fósforo e com potássio, o famoso NPK que a gente vai colocar no plantio, na base. Eu já sei que eu não preciso colocar, antes do plantio, nada de potássio, porque ele já estava adequado. E eu sei que eu preciso colocar 50 quilos de fósforo, porque estava médio, e eu preciso aplicar os 50 que está na tabela, beleza? Depois disso, eu vou para a tabela de acordo com a cultura. Então, essa tabela aqui é a tabela de plantio de milho. Professor, eu podia ter aplicado 50 quilos de fósforo na área? Podia. Qual que é o problema nos solos do Cerrado? A chuva, nossa, é muito concentrada. Se eu estou numa área de uma região diferente, eu poderia, vou plantar em outubro. Eu fiz análise de solo em agosto, tem umidade, eu já faço a calagem e já faço o processo que a gente chama de fosfatagem. Eu aplico 50 quilos de fósforo por hectare para corrigir aquele solo. Como a gente tem pouca umidade no solo nessa época e o intervalo de plantio é muito pequeno, normalmente nos solos do cerrado, exceto quando é irrigado, a gente não vai fazer isso aqui muito antes do plantio. O que a maioria dos produtores fazem? Somam a adubação corretiva mais a adubação de base, a adubação de plantio, de semeadura. Então, eu colocaria 50 quilos, que era para colocar antes, para corrigir, mais a quantidade recomendada para o plantio, que é o que está nessa outra tabelinha aqui, ó. Vamos pensar primeiro só nessa de semeadura aqui. Eu falei para vocês que eu preciso aplicar nitrogênio, eu preciso aplicar fósforo, eu preciso aplicar potássio. Nitrogênio a gente não interpreta análise, é sempre tabelado. Então, eu não tinha nenhuma interpretação dela para fazer a adubação corretiva. O fósforo, eu vi lá que precisava de 50 quilos. E o potássio, como já estava adequado, eu coloco nada, eu coloco zero. E agora sim, no plantio. O plantio é de acordo com a expectativa de produtividade, expectativa de rendimento. Se o produtor espera a cultura, a variedade dele, é para produzir, o solo dele é para produzir 6 toneladas, ele vai olhar nessa linha aqui, ó. Ele colocaria 20 quilos de nitrogênio, 60 de fósforo, 60 de potássio. Se ele fosse produzir 12 toneladas, ele colocava 30 de nitrogênio, 120 de fósforo e 60 de potássio, sempre olhando as interpretações. Professor, então quanto que a gente vai colocar nesse caso aí? Esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, a expectativa de produtividade dele, de rendimento, é 8 toneladas por hectare. Então tá aqui, ó, nitrogênio, quilos por hectare, 30. Então eu ia colocar 30 quilos, 0 mais 30, vai dar os 30 no plantio. 80, por que 80? Professor, aí não tem o baixo. A gente considera, pessoal, que como eu já indiquei a aplicação de 50 quilos, esses 50 quilos vai transformar o solo de médio para adequado. Então, eu sempre, a maioria das vezes, eu só vou olhar o adequado. Não vai ter aqui na tabela de recomendação baixo e muito baixo, porque eu já olhei na tabela anterior. Pode ser que esteja alto. Para fósforo é muito difícil estar alto, né? Mas potássio pode ser. Imagina se esse solo nosso que a gente está usando, que deu 68, se ele tivesse com 120 de potássio. 120 de potássio é alto. Então, eu ia olhar essa linha aqui, ó, alto, nessa coluna. Mas não deu. O nosso deu 68, 68 é adequado. Eu vou olhar essa linha aqui de adequado também. Então, quanto de nitrogênio? 30. Anotei lá. 0 mais 30, 30. Quanto de fósforo? 50 da adubação corretiva, mais fósforo adequado agora, 80 quilos. Vou aplicar 80 quilos de fósforo. Dá 130 quilos. Potássio, 0 da corretiva, porque estava adequado, mais 60 agora no plantio. Vou aplicar 60 quilos de potássio. Então, no plantio dessa cultura aqui, do milho, nesse solo do exemplo de vocês, eu precisaria colocar NPK. Professor, por que a gente não está olhando cálcio e magnésio? Porque o cálcio e o magnésio, nós já fizemos a calagem, né? Digamos que a gente já conseguiu controlar a quantidade. Então, eu preciso de nitrogênio, fósforo e potássio. Quanto de nitrogênio?
30 quilos. Por quê? Porque veio daqui, ó. Quanto de fósforo? 130. Por quê? 80 daqui, mais os 50 da adubação corretiva. E o potássio? Não precisou de corretivo, mas precisa de 60 aqui agora. Eu preciso disso daqui, ó. 30, 130, 60. Professor, eu posso usar um fertilizante que eu tenho aqui na propriedade? Pode. Qual que é o fertilizante? Ah, eu tenho ureia. Pode aplicar ureia no plantio, não tem problema. Então, se eu fosse aplicar ureia separada, a ureia, ela tem 45% de nitrogênio. Então, ela tem 100 quilos de ureia, tem 45 quilos de nitrogênio. X quilos de ureia para fornecer os 30 de nitrogênio que eu preciso. Aqui, ó. 100 vezes 30, 100 vezes 30 dividido por 45. Daria 66,67 quilos por hectare de ureia. Professor, eu posso usar um outro fertilizante rico em fósforo para aplicar o fósforo? Pode. Sei lá, vamos utilizar o superfosfato triplo. 41% de superfosfato triplo. 41% de fósforo, né? Então, eu tenho 100 quilos, tem 41. Quantos quilos para fornecer os 130? Outra regra de 3. 100 vezes 130, dividido por 41. 317 quilos por hectare de superfosfato triplo. Professor? Oi? Eu me perdi aqui na hora que o senhor foi explicar a adubação para corrigir e para plantar. Nessa hora eu estou meio perdido aí, eu não entendi muito bem. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar que é melhor. Quando a gente interpreta nesse passo 2 aqui, ó, deixa eu limpar. Quando a gente interpreta aqui no passo 2, a gente pega uma análise de solo, que a gente viu na semana passada, e identifica. Essa análise de solo nossa, a gente tinha fósforo 5,3, argila 40%, potássio 68%, e o potássio eu preciso da CTC 9,01. Então, eu fiz a interpretação. A argila está aqui, 40%, está entre 36 e 60. O fósforo 5,3 está aqui. Então, eu sei que ele está com médio teor de fósforo. Da mesma forma, eu faço para o potássio. Potássio tem duas formas. Quando a CTC for menor que 4, eu olho essa tabela. Quando ela for maior que 4, eu olho essa tabela de baixo. O nosso é 9. Então, 9,01 é maior que 4. Então, eu desconsidero essa tabela de cima. Olha o teor de potássio, 68, está aqui entre 51 e 80, adequado. Então, por quê? Porque entre 51 e 80, com CTC maior que 4, 68 é considerado adequado, né? Então, eu anotaria aqui que o potássio desse solo é adequado. Só que a tabela do potássio, se tivesse dado médio, por exemplo, a tabela do potássio ele já me dá uma quantidade de potássio que eu preciso aplicar para ficar adequado. Nesse nosso caso aqui, deu 0. Por quê? Porque já está adequado. Adequado com adequado, não vou precisar aplicar nada, né? Preciso deixar o solo adequado. Já está, eu não preciso aplicar nada. Então, a gente vai para a tabela do fósforo, a recomendação do fósforo. A gente viu agora há pouco que o fósforo deu, desse solo, 5,3, foi considerado médio, para um teor de argila de 40%. Então, a gente olha aqui agora, vamos desconsiderar o sistema irrigado, até agora não foi cultura nenhuma, né, até esse ponto. 36 a 60, porque o teor de argila é 40, então está aqui entre 36 e 60. Médio, o teor que a gente olhou agora há pouco, então está aqui. Então, no cruzamento deles, média com 36 a 60, 50 quilos de fósforo. Então, a aplicação de fósforo corretivo, adubação corretiva de fósforo, deve ser com 50 quilos de fósforo.
não é 50 quilos de adubo, é 50 quilos de fósforo. Por isso que eu preciso saber a concentração, a porcentagem de cada nutriente. Então, eu podia aplicar monoamônio e fosfato, que eu tenho fósforo, né? Eu podia aplicar o diamônio fosfato, podia aplicar o MAP, o DAP, o superfosfato simples, o superfosfato triplo, várias outras fontes de fósforo. Mas aí o que acontece? A maioria dos produtores não fazem essa aplicação antes para corrigir, porque não vai dar tempo, não tem umidade no solo, né? Então a gente não faz a fosfatagem como deveria ser feito. Em alguns estados, algumas regiões fazem. Algumas culturas aqui também fazem. Mas a maioria não fazem a fosfatagem justamente porque não daria tanto tempo de reagir. O que o produtor faz? Soma esses 50 quilos da corretiva com a adubação de plantio, que a gente chama de adubação de base, ou semeadura. Então, quando a gente vai para a próxima tabela, aqui é a mesma tabela que a gente viu agora há pouco, né, do potássio, está na anterior. Então, eu não preciso aplicar potássio corretivo, mas eu preciso aplicar 50 quilos de fósforo. Aí eu chego nessa tabela que é a adubação de plantio. A adubação de plantio, se eu fosse só plantar, se meu solo já tivesse fósforo adequado, potássio adequado, quando eu interpretei, eu ia pular direto para essa análise, direto para essa tabela. Aí eu ia colocar o quanto? 30 de nitrogênio, mais 80 de fósforo, mais 60 de potássio. Só que, aqui na base, só que na minha adubação corretiva, na corretiva, eu olhei lá, interpretei, e não tenho nitrogênio, porque a gente não corrige nitrogênio, mas eu preciso de 50 de fósforo e também não preciso de nada de potássio. Então, eu somo 60 mais 0, 60. 80 mais 50, 130. 30 mais 0, 30. Essa é a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio que eu preciso aplicar no plantio. Por quê? Porque está aqui, ó, a expectativa é 8, eu preciso de 30 de nitrogênio, 80 no plantio, mais 50 da base, porque eu não fiz ainda, porque não dá tempo, mais os 60 de potássio. Por que está adequado aqui? Porque eu considero que esses 80 mais os 50 que eu vou colocar vai transformar esse solo em adequado. Aí, o que o produtor poderia fazer? Eu vou comprar um adubo que tem nitrogênio, um adubo que tem fósforo e um adubo que tem potássio, era a conta que a gente estava fazendo. 100 kg de ureia tem 45 de nitrogênio. X de ureia para aplicar os 30 que eu preciso, dá 66,7 quilos de ureia. Tá vendo que a ureia ela é menos concentrada, ela tem 45%, ela não é nitrogênio puro. Por isso que eu preciso fazer a regra de 3. O fósforo, se eu usar um fósforo com 41%, vou ter 100 quilos do adubo, tem 41% de fósforo. Quantos quilos do adubo para dar os 130? Aí eu faço a regra de 3, e aí a gente fez a conta agora há pouco, deu 317 quilos. Então, eu precisaria aplicar 317 quilos. Da mesma coisa o potássio. O potássio, eu vou usar o KCl, cloreto de potássio. 100 quilos de KCl tem aproximadamente 60 quilos de potássio. Quantos quilos de KCl para aplicar 60, que é o que eu preciso? 100, né? Então, ficou fácil essa conta aqui. Então, 100 vezes 60 dividido por 60, 100 quilos de KCl. Vocês concordam comigo que isso aqui seria muito mais complicado para o produtor? Ele ia ter que comprar uma fonte de nitrogênio, uma fonte de fósforo e uma fonte de potássio, separadas. O que então as empresas de adubo fizeram? As empresas de adubo, então, criaram o que a gente viu na semana passada, que são as fórmulas comerciais. O que são essas fórmulas comerciais? São fórmulas, eu tenho lá 4, 14 e 8. O que é 4, 14 e 8? 4% de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio, NPK. 30, 0, 6, 30, 10.
Mesma coisa, eu tenho 6 de nitrogênio, 30 de fósforo e 10 de potássio, NPK. Então, as fórmulas comerciais, elas facilitam o produtor a comprar o adubo. Ao invés dele comprar ureia, cloreto e o monoamônio fosfato, diamônio fosfato, MAP, DAP e vários outros adubos, ele compra um adubo só. Agora, qual adubo vai atender o produtor? Qual vai ser o melhor adubo para ele aplicar, né? Esse é o próximo passo. Por isso que esse valor aqui é importante. Ó. Esse valor que a gente chegou aqui, somando a adubação de base mais a adubação de cobertura, é o valor mais importante até aqui. 30 veio da onde? Não tinha adubação de cobertura com N, mas tinha 30 de base. Cobertura não, de corretiva, né? Mas eu tinha 30 na base. Fósforo, 80 da base, mais 50 da corretiva, dá 130. 60 da base de potássio, mais nada da corretiva, dá 60. 30, 130, 60. Né? Aqui a gente tem, explicando, né, a adubação de nitrogênio, que a gente vai pegar dessa tabela e tal, com algumas informações, mas o que é importante é isso daqui, ó. É a gente chegar nesse valor que eu mostrei para vocês, ó, 30, 130, 60. Então, quando eu descubro que eu preciso de 30, 130, 60, isso é o quê? NPK. Professor Rodrigo, eu não tenho no mercado, lugar nenhum do mundo, um adubo 30, 130, 60. Realmente, você não vai ter. Só que a gente faz o quê? A gente acha, isso aqui é a quantidade total de adubo que eu preciso colocar. 30 de N, 130 de fósforo, 60 de potássio. Mas, eu tenho o que a gente chama de fórmula reduzida. Eu posso dividir esses valores aqui até encontrar um denominador comum. Né? Para facilitar a vida, a gente vai fazer o contrário. A gente divide pelo menor valor, que dos três aqui. Se o menor valor fosse 20, a gente ia dividir todo mundo por 20. Se o menor valor fosse 60, a gente ia dividir todo mundo por 60, e por aí vai. Nesse caso aqui, o menor valor é 30, tá aqui, né? 30 do nitrogênio, 130 do fósforo e 60 do potássio. Quando eu divido isso daqui, eu simplifico. É o que está falando aqui, a fórmula simplificada, fórmula mínima. 30 dividido por 30, essa até eu faço, é 1. 130 dividido por 30, está aqui já 4,3. E 60 dividido por 30 dá 2. Certo? Rodrigo, eu também não tenho no mercado a fórmula 1, 4.32. Mas eu tenho no mercado a fórmula 4,14,8. Eu tenho a fórmula 4,16,8. Eu tenho a fórmula 20,020. Eu tenho a fórmula 6,30,10. Tem a fórmula 4,30,10. Professor, como é que eu vou saber isso? Sabendo. Eu preciso ir nos lugares e saber quais são as fórmulas. Pedir o catálogo das empresas. Você não vai fazer da sua cabeça, vozes da minha cabeça, né? Eu vou no catálogo. Eu trabalho em Goianésia. Quem vende adubo? Irriplan. Quais os adubos que vocês têm pronto aí, formulado? Estou em Goiânia. Vou comprar de adubos Araguaia. Vou comprar da Eringe. Quais são os adubos que vocês têm prontos? Existe uma quantidade de fórmulas comerciais. Né? Até na prova, quando eu vou fazer a prova para vocês, eu coloco lá a fórmula que eu quero que vocês usem. Porque eu sei que tem várias fórmulas e cada um vai responder de um jeito que vai ficar mais difícil para corrigir. Então, na prova eu coloco, existem lá 3 fórmulas. Fala. Nesse caso aí, como que escolhe o adubo, então? Não entendi. Vamos chegar lá. Eu descobri a fórmula mínima. 4.32. Mas eu não tenho aqui nenhuma próxima. 4.14.8, 4.16.8. Digamos que essas aqui estão disponíveis lá na cidade. Lá em Uruaçu eu vou vender adubo, vou comprar o adubo e só tem essas fórmulas. 4.14.8, 4.16.8, 20.020, 6.30.10, 4.30.10. Qual delas eu compro? Eu vou fazer com que esse valor mínimo que eu tenho aqui se aproxime de uma delas. Como, professor? Multiplicando. Eu pego todos esses valores aqui primeiro e multiplico por 2. 1 vezes 2 dá 2. 4,3 vezes 2 dá 8,6.
2 vezes 2 dá 4. Tem alguma fórmula próxima? 4, 4, 24, 6. Nenhuma está próxima aqui. Multiplica agora, de novo, por 3. 1 vezes 3 dá 3. 4,3 vezes 3 dá 13,2. 2 vezes 3 dá 6. Olha aqui. 4, 14, 8. 3, 13, 6. 4, 16, 8. 3, 13, 6. 20, 0, 20. Totalmente diferente. Não deu ainda. Multiplique por 4. Vou multiplicando até quando, professor? Até eu chegar numa fórmula que eu tenha na região mais próxima. Senão, a gente vai ver outras formas depois. Mas, por enquanto, na maioria das vezes, a gente vai encontrar uma fórmula comercial mais próxima. Multipliquei por 4. 1 vezes 4, 4. 4,3 vezes 4 vai dar 17,2. 2 vezes 4 dá 8. Opa, agora eu já consegui uma coisa mais interessante aqui. Eu tenho 4, olha o 4 aqui, ó, 4, 14, 8, 4, 16, 8, 4, 30, 10. Eu tenho 17,2, aqui está 14 e aqui está 16. Aqui já está 30, está muito longe. Então, eu já desconsidero essa forma. E o último, 8. Então, aqui é 8, deu certo, aqui é 8, deu certo. Todos vão dar em cima? Nem sempre. Então, eu vou escolher o mais próximo. Qual que é o mais próximo? 4, 14, 8 ou 4, 16, 8? 4, 16, 8. Por quê? Porque o 4 bateu, deu certo. O 16 para o 17 é o que está mais próximo do que o 14. E o 8 também bateu em cima. Então, a partir da fórmula mínima, eu vou multiplicando por 2, por 3, por 4, até o número alcançar um número próximo. E aí eu vou escolher essa fórmula. Certo? A alternativa mais próxima, nesse caso, foi a fórmula 4, 16, 8, que tinha na região. Então, é sempre importante eu saber quais os adultos tem na região. Fala, Vitor. Como que eu sei que eu vou multiplicar por 4? Ou por algum outro número? Você vai multiplicar a partir de 2. O que eu recomendo? Se eu não tenho nenhuma fórmula que inicia com 2, por exemplo, eu não preciso multiplicar por 2. Está vendo? Aqui eu não tenho nenhuma que começa com 2. Eu já poderia ter ido direto para o 4. Multiplicar direto por 4. Mas você pode fazer os testes. Você multiplica por 2, multiplica por 3, multiplica por 4, por 5, até chegar numa amostra próxima, num valor próximo para você poder fazer a escolha do seu adulto. Né? A gente vai fazer uns exemplos daqui a pouquinho que você vai compreender. Mas eu sempre vou multiplicando por 2, por 3, por 4, e sempre eu vou multiplicar o valor bruto. O valor da fórmula mínima aqui, ó, 1, 4,3 e 2. Já vi gente multiplicar por 2, deu isso aqui, né? Na hora de multiplicar por 3, multiplica esse valor. Não, eu tenho que multiplicar sempre o original. Eu multiplico o original por 2, depois por 3, depois por 4, e vai, até 5, 6, até eu achar uma fórmula próxima. Se não achar, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Beleza. Vai fazer outro exemplo daquele primeiro cálculo, do início da aula? Não entendi. Vai fazer outro exemplo do primeiro cálculo do início da aula? Acho que não. Acho que os exemplos que tem para usar agora já vão ter todos aqueles valores calculados. Ah, tá. Não vai cair na prova daquele jeito, não, né? Não. Já vai direto. Então, beleza. Eu descobri que eu preciso utilizar a fórmula 4, 16, 8. Mas quanto? Não posso chegar para o produtor e falar para ele aplicar um TB. Né? O que é um TB? Um tanto bom. Não posso chegar lá e falar para o produtor aplicar isso. Quanto que eu vou aplicar da fórmula 4, 16, 8? Regra de 3. Eu já sei que NPK 4, 16, 8. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem 4% de nitrogênio, tem 16% de fósforo, P2O5, e 8% de potássio na forma de K2O. Então, o 4, 16, 8 é por isso, porque ele tem 4% de nitrogênio, 16 de fósforo e 8 de potássio. Aí eu vou calcular quanto dessa fórmula, 4, 16, 8, eu vou precisar aplicar. Como, professor? Regra de 3. Sempre começar pelo valor de fósforo.
Por que pelo valor de fósforo? O nitrogênio e o potássio, se faltar, o que eu posso fazer? Se faltar, na hora de aplicar, faltar nitrogênio, né, ficar faltando nitrogênio ou potássio, eu posso complementar na adubação de cobertura, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o fósforo eu não posso deixar faltar, eu preciso aplicar tudo no plantio. Por quê? Porque ele é imóvel no solo, eu preciso aplicar ele abaixo da semente. Então, não adianta eu fazer a conta primeiro pelo nitrogênio e pelo potássio. Eu vou começar a conta sempre pelo fósforo, que é o que eu preciso aplicar no plantio, certo? Então, como que é essa conta? Tá desenhada aí. Vou apagar tudo aqui. Como que é essa conta? Ela está aqui, ó. Eu tenho 100 quilos do adubo, 100 quilos de 4,16,8. Eu já sei, eu começo pelo fósforo. Fósforo é o valor do meio. NPK. Tem quantos por cento de fósforo? 16. Então, 100 quilos de 4,16,8, está aqui, ó, 100 quilos de 4,16,8, tem 16 quilos de fósforo. 16%, 16 quilos. Quantos quilos de 4,16,8 vão ser necessários para aplicar quanto de fósforo? 130, não foi? Preciso de 30 de nitrogênio, 130 de fósforo, 60 de potássio. Da onde eu tirei esse valor, professor? Pelo amor de Deus, daqui da interpretação, a gente não tinha feito essa conta. 30 de nitrogênio, 130 de fósforo, 60 de potássio. Então, eu preciso aplicar isso. Aquela conta que a gente fez, que a gente achou 1, 4,3 e 2, é a fórmula reduzida, não é a quantidade que eu preciso colocar. A quantidade que eu preciso colocar é essa, 30, 130, 60. Como? 100 quilos de 4,16,8 tem 16 de fósforo. Quantos quilos da fórmula para aplicar o 130? De onde que veio o 130? Os 50 da adubação corretiva, mais os 80 da adubação de plantio, 130. Fazendo essa regra de 3, dá 813. Então, eu preciso aplicar 813 quilos por hectare da fórmula 4, 16, 8. Acabou por aí? Não. Eu preciso ver se essa quantidade de adubo, 813 quilos, atende os outros nutrientes. Então, 100 quilos do adubo tem quanto de nitrogênio? 4, né? 4, 16, 8, 100 tem 4. 813, eu já sei quanto que é, eu vou aplicar 813, vai dar quanto de nitrogênio? Faço a regra de 3, isso aqui dá 32,5. Quanto que eu precisava aplicar? 30. Apliquei 32. Atende? Atende. Apliquei 130 de fósforo, apliquei 30 de nitrogênio. E o potássio? Mesma coisa. 100 quilos de 4,16,8 tem 8 de potássio. 813 tem X, E, Y, né? Regra de 3 aqui vai dar 65 quilos de potássio. Quanto que eu precisava aplicar? 60. Apliquei 65, atendeu. Qual que é a resposta para o produtor? Cidadão, na amostra do senhor, na área 8, então estava aqui a fazenda dele. Área 7, área 8, área 9, área 10 e área 11. Na área 8, eu fiz a conta para o senhor aqui, se o senhor for plantar milho nessa área, a cada 1 hectare, não é na área total, é cada por hectare, a área pode ter 10 hectares. Em cada hectare, o senhor vai aplicar 813 quilos de 4,16,8. Certo? O professor, ele podia usar o 4,14,8? Podia, mas ele ia usar mais adubo, porque ele é menos concentrado. Quanto maior o valor do meio aqui, menos adubo ele vai colocar. Então, eu preciso colocar muito nitrogênio, muito fósforo. 130 de fósforo, né? Então, eu precisaria entender. Ah, não, professor, eu não tenho esse adubo na fazenda. Não tenho o 4,16,8 lá na cidade que eu vou plantar o milho. Qual adubo você tem, criatura? Eu tenho o 4,30,10. Então, vamos ver o que daria. Vamos fazer aqui no cantinho. Eu não tenho o
o 4, 16, 8. Eu tenho 4, 30, 10. Vou fazer a conta. 100 quilos de 4, 30, 10 tem 30 de fósforo. Quantos quilos de 4, 30, 10 para aplicar o 130? Eu faço a regra de 3. 100 vezes 130 dividido por 30. 433. Em vez de 800, eu vou aplicar 433 quilos por hectare. Esses 433 fornece 130. Então, forneci os 130 que precisava de fósforo. E o nitrogênio? 100 quilos de 4, 30, 10 tem 4 de nitrogênio. 433 tem Y, né? 433 vezes 4 dividido por 100 dá 17,3. Quanto que eu precisava aplicar de nitrogênio? 30. 30 menos 17, faltou 13 quilos. O que eu posso fazer? Somar esses quilos, 13 que estão faltando, na adubação de cobertura. Daqui 15 dias, 20 dias. Aí, em vez de fazer a adubação de cobertura aos 30, eu antecipo a adubação de cobertura para os 20, porque a quantidade de nitrogênio que eu coloquei foi muito pouca. Então, eu antecipo a adubação de cobertura para poder fornecer. Aí, além do que for recomendado, daqui a pouquinho a gente vai ver, eu aplico mais 13 quilos. E o potássio? 100 quilos dessa fórmula aí, 4, 30, 10, tem 10 de potássio. 433 tem Z de potássio. Z aqui vai ser igual, essa conta também é fácil, né? 100 tem 10, 433 vai ter 43,3. Precisava aplicar quanto? 60. Apliquei 43, ficou faltando 17 quilos de potássio. O que eu faço com esse potássio que for faltando? Somo esse potássio na adubação de cobertura. Então, eu posso, às vezes, diminuir a quantidade de adubo, utilizando um mais concentrado, e aí ele vai faltar nos outros nutrientes. E aí, esse pouco que falta, 20 quilos, 30 quilos, 10 quilos, eu somo na adubação de cobertura. Né? Então, pode ser uma saída estratégica para quando eu não tenho um adubo mais próximo. Então, se o adubo ideal seria o 4, 14, 8. Mas eu só tenho o 5, 25, 15, eu dou um jeito de utilizar ele, o que faltar ou o que sobrar, eu tiro na cobertura. O ideal é sempre utilizar mais próximo do que a análise mostrou para a gente, certo? Mas no caso aí, seria melhor o produtor comprar depois que fazer a análise. Isso. O ideal é que, eu não coloquei aqui, estava até passando para ver se ela ia aparecer. Eu tenho uma tabela, fórmulas comerciais de NPK. Eu tenho uma figura, eu pensei que eu tinha colocado nessa aula de hoje. Essa daqui, ó. Esse arquivo aqui, vou colocar aqui para vocês. E aí, é um arquivo da pessoal da UFG. Deixa eu achar vocês de novo aqui, que eu não estou na tela mais. Aqui. Apresentar uma janela. Esse aqui, ó, compartilhar. Esse arquivo aqui é do pessoal da UFG, fórmulas de adubos comerciais. Olha a quantidade de adubo que a gente tem, né? Isso aqui é algumas delas, né? Então, imagina, eu trabalho com isso aqui, é um pessoal lá em Goiânia, né? O pessoal da UFG. Então, eles têm lá nas empresas que comercializam toda essa relação. Eles têm lá a fórmula disponível, 001600. É uma fórmula que não tem nitrogênio, mas tem 16% de fósforo e 16% de potássio. Tenho 001600 mais 0,3% de zinco. Eu tenho 001810, 001818. Vamos descendo aqui. Vários 00 sem nitrogênio. Professor, para que eu quero um adubo sem nitrogênio? Plantio de soja, por exemplo, a maioria não aplica nitrogênio na base, por conta das leguminosas. São leguminosas, as FBNs, que vão fazer simbiose, né? Então, já não utiliza no plantio nada de nitrogênio.
Mas aqui para baixo a gente vai ter alguns produtos, algumas outras, né? Essa também está faltando ainda, né? Aqui embaixo tem outros, ó. Essa não é essa tabela completa, não. Aqui eu tenho, ó, 02, 25, 15. 02, 25, 15, mais 30 quilos de um produto lá que eles usam. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fórmulas comerciais de NPK. Imagem. Era uma imagem daquela, mas ela era mais completa. Tinha mais fórmulas. Não. Eu tenho ela aqui alguma aula. Deixa eu ver se é essa daqui. Também não. Tem essa figura e tem várias. Ela... E aí, onde a gente vai precisar descobrir isso, né? Vou precisar descobrir isso com as empresas. Isso aqui, por exemplo, é o site da Eringe. Então, no site da Eringe, eles têm algumas fórmulas de fertilizantes prontos, né? Então, cada região a gente vai ter uma quantidade diferente de fórmulas comerciais. Esse aqui nesse site tem. Bem lento o site. Então, é isso, né? Cada fórmula comercial, cada região vai ter as suas fórmulas comerciais que mais são vendidas. Professor, o meu, eu fiz a conta aqui, e deu... Deixa eu colocar uns slides. Eu fiz a conta aqui e deu uma fórmula comercial 3, 22, 17. Eu posso achar essa fórmula? Você pode produzir essa fórmula. Você pode, por exemplo, ligar na Adubos Araguaia, na Eringe, e falar que quer trabalhar com essa fórmula comercial. O que vai acontecer? Eles vão cobrar um pouco mais, porque é uma forma que não é usual, não é a forma comercialmente vendida. Eles vão ter que calcular e fazer esse adubo para vocês, né? Então, sempre é importante verificar quais são as fórmulas comerciais que estão disponíveis ali naquelas regiões. Então, por exemplo, se a gente tem uma análise de solo, para começar esse processo nosso de interpretação, a gente vai precisar observar isso. Sempre, o teor de fósforo, o teor de potássio, a argila e a CTC. E aí agora eu acrescento para vocês, agora que a gente já sabe a cultura, por exemplo, depois que eu fizer a primeira interpretação, eu vou precisar da cultura, do sistema de cultivo, sequeiro, ou irrigado, porque a tabela de adubação leva em consideração se é sequeiro ou irrigado, e a expectativa de produtividade. Por exemplo, se eu tenho lá um solo, vamos fazer um exemplo aqui, ó, um solo com 4,3 de fósforo, potássio, 41 de potássio, argila, vamos colocar 35%. CTC, 6,05. Cultura, né? Vamos continuar com milho, que é essa tabela que vocês já viram agora. Expectativa de produtividade, vamos, em vez de trabalhar com as 8, 6 toneladas por hectare. Produtor que não tem uma alta taxa de produtividade. Eu preciso dessas informações. Fósforo, potássio, argila, CTC, a cultura, sistema de cultivo em sequeiro e a expectativa de produtividade de 6 toneladas por hectare de milho, né? Essas informações aqui já são suficientes para eu fazer o meu programa de recomendação de adubação corretiva e adubação de semeadura, que a gente chama de adubação de base. Então, a gente primeiro vai começar fazendo a interpretação. Como que a gente interpreta? Vamos para lá e a gente vai apagando. Primeiro, a gente vai interpretar aqui, ó, os valores de fósforo e de potássio. Não apaga agora, que eu mantive.
Legal. Então, vamos interpretar. Quanto que eu coloquei lá agora para vocês nesse exemplo? Fósforo, 4,3, argila, 35. Então, vamos olhar lá. Fósforo, 4,3, com argila em 35. 35 está aqui, nessa linha de cima, entre 16 e 35. Fósforo, 4,3, a gente vai olhar aqui, muito baixo o teor de fósforo. Então, eu anoto, nesse exemplo 2 que a gente está fazendo agora, fósforo muito baixo. Potássio, vamos voltar lá. Potássio eu coloquei agora 41, com CTC 6,05. Então, vamos olhar aqui, potássio 41, com 6,05. 6,05 vai também estar nessa tabela de baixo. Cancela a tabela de cima, olha na tabela de baixo, 6,05. A CTC. Potássio está quanto lá? 41? Está aqui, ó. 26 a 50. É considerado um teor médio. Recomendação de adubação, 50 quilos por hectare. Médio. Nessa tabela aqui, a gente olharia a recomendação de fósforo. Qual que é a recomendação de fósforo? Muito baixo, para um teor de argila entre 16 e 35. Entre 16 e 35, está aqui, muito baixo, recomendação 100 quilos por hectare. Então, muito baixo, recomendação 100 quilos por hectare de fósforo. Isso independente da cultura. Então, eu preciso colocar 100 quilos de fósforo e 50 de potássio. Vamos lá na folha em branco aqui. Então, eu já observei que a adubação corretiva precisa de nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio é 0, fósforo é 100, potássio é 50. Certo? Adubação corretiva. E a adubação de base? Aí eu olho nessa tabela aqui. A adubação de base, também não vou conseguir apagar, a adubação de base vai ser, em azul, expectativa de 6 toneladas por hectare, né? Ó, 20 de nitrogênio. Eu anoto lá, adubação de base, 20 de nitrogênio. 20 de nitrogênio. Fósforo. Vou olhar aqui, fósforo, ele recomenda 60 quilos, né? Por quê? Porque estava muito baixo, mas eu já coloquei 100 quilos. Mesmo que eu não tenha aplicado. 100, vou colocar mais 60 agora, e potássio, mesmo estando lá médio, eu vou colocar mais 60. Então, é 60 de fósforo e 60 de potássio. Então, eu coloco aqui 60 de fósforo e 60 de potássio. O que o produtor podia fazer? Fazer o que a gente falou de adubação corretiva, aplicar 100 kg de fósforo e 50 de potássio. Oi? Volta só um pouquinho, professor, novamente no 60 de fósforo e de potássio. Aqui. Por quê? Quando a gente fez a adubação corretiva, mesmo que eu não tenha aplicado, eu considero que aquela quantidade de adubo que eu vou colocar vai transformar o meu solo, que estava muito baixo de fósforo. Quando eu colocar 100 quilos, ele vai sair de muito baixo e vai para adequado. Professor, mas o senhor não colocou ainda. Mas eu somo essa quantidade aqui, que está agora, mais os 100 quilos que eu ia colocar. Porque nos solos do Cerrado é mais complicado a gente fazer essa adubação antecipada. Então, a recomendação para 6 toneladas por hectare é 20 de nitrogênio, 60 de fósforo e 60 de potássio. Por que, professor, que a gente está olhando o adequado? Porque o fósforo o potássio deu médio. Ele recomendou que eu colocasse 50 quilos. Só que se eu colocar esse 50, ele vai para adequado. Por isso que eu olho aqui na tabela o adequado de novo, os 60 quilos. Aí mais 60 quilos. Por isso que a gente está colocando aqui, ó, o que ele indicou na adubação corretiva, nada de nitrogênio, 100 de fósforo e 50 de potássio, mais a adubação de plantio. Aí sim, levando em consideração a cultura, que é milho,
e levando em consideração o sistema, que é em sequeiro, e levando em consideração a expectativa de produção de 6 toneladas por hectare, aquela primeira linha. Aí, então, a adubação no plantio, que seria aqui a adubação total, vai ser a soma de nitrogênio, 0 mais 20, 20, de fósforo, 100 mais 60, 160, e de potássio, 50 mais 60, 110. Alguém? Vixe, Maria. Entendi, Zé. Então, a aplicação vai mais ser que o a outro. soma da adubação corretiva mais a adubação de base. Professor, eu poderia aplicar esses 100 e esses 50 antes do plantio? Poderia. O que eu estou falando é que nos solos do cerrado não é comum a gente fazer isso, porque não tem chuva, não tem umidade. Então, não adianta eu aplicar esse fertilizante antes do plantio. É mais comum o produtor somar a aplicação da adubação corretiva com a adubação do plantio, adubação de base, e aplicar tudo de uma vez só, certo? E aí eu aplicaria 20 kg de nitrogênio, 160 de fósforo, 110 de potássio. Professor, eu não tenho uma fórmula comercial 20, 160, 110. Então, eu divido todo mundo pelo menor valor. 20 por 20 dá 1, 160 por 20 dá 8, 110 por 20 dá 5,5. Essa é a fórmula resumida, fórmula reduzida, fórmula mínima. E aí eu busco no mercado uma fórmula próxima. Se eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou ter 2, 16, 11. Se eu multiplicar por 3, sempre eu vou multiplicar o valor inicial. 1 por 3 dá 3. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 5,5 dá 16,5. Vezes 4 vai dar 4, 32, 22. Vezes 5, 5, 40, 27,5. E vamos multiplicando até eu encontrar uma fórmula comercial próxima. A que eu indicaria nesse caso aqui, mais próxima, talvez estaria aqui, ó. Próxima a essa 4, 32, 22, que seria a 4, 30, 15. Ou, depende da região, né? Se eu tiver no mercado uma fórmula 4, 30, 15, ela está próxima. Se eu tiver no mercado uma fórmula 4, 30, 20, ela está mais próxima ainda, concorda? Porque o 4 bateu, o 30 está perto e o 15 está mais longe do que o 20, né? Então, por exemplo, poderia ser, essa fórmula tem no mercado, não em toda a região, mas em alguns locais a gente poderia encontrar. Então, quanto dessa fórmula a gente utilizar? Aí cai naquelas regras de 3. Primeiro, eu preciso saber quanto que eu preciso aplicar. Deu 20, 160, 110. Né? Usando qual fórmula? 4, 30, 20. Vamos fazer a conta. 100 quilos da fórmula 4, 30, 20, tem sempre começar pelo fósforo. 30 quilos de fósforo. Quantos quilos da fórmula 4, 30, 20 são necessários para aplicar quanto? 160. Fazendo essa conta, 100 vezes 160, dividido por 30. 533 quilos. 533 quilos por hectare da fórmula comercial 4, 30, 20. Essa fórmula comercial, nessa quantidade, fornece exatamente 160 quilos de fósforo, que era o que eu precisava. Vamos ver se essa quantidade atende o nitrogênio. 100 quilos da fórmula 4, 30, 20, tem 4% de nitrogênio, 4 quilos de nitrogênio. 533 da fórmula 4, 30, 20, tem, aqui a gente usou X, vamos usar Y aqui, né?
faz a regra de 3, 533 vezes 4, dividido por 100, 21,33. Ou seja, precisava aplicar 20, apliquei 21. Atendeu. E por último, a gente faz o potássio. 100 quilos da fórmula 4, 30, 20. Tem quanto de potássio? 20 quilos por hectare de potássio. 100 quilos tem 20 quilos. 533 dessa fórmula 4, 30, 20. Tem quantos quilos de potássio? Mesma conta. 20 vezes 533 dividido por 100. 100 tem 20, 533 mesmo. 20 vezes 533 dividido por 100. Deu 106. Z igual a 106. Professor, eu precisava aplicar 110. Apliquei 106. É problema? Não. 110 menos 106, 4 quilos. O que eu faço? Daqui a pouquinho a gente vai ver a adubação de cobertura, depois do intervalo. Eu somo esses 4 quilos que faltou, mais a adubação de cobertura e aplico na cobertura daqui a 25 dias. Então, eu atendi a quantidade de nitrogênio, que era 20 quilos, eu apliquei 21. Atendi a quantidade de fósforo, que era 160, eu apliquei exatamente 160. E atendi a quantidade de potássio, faltou 4 quilos, eu adubo na cobertura. Não vai ter problema essa falta de potássio. Qual seria a resposta? Resposta, 533 quilos por hectare da fórmula comercial 4, 30, 20. Certo? Alguma dúvida? Falei, a parte mais importante é o final da disciplina, que é o que a gente vai utilizar para o resto da vida, né? Professor, aí no caso, eu fiz a adubação de correção nessa safra. Aí na próxima safra, aí eu posso fazer, eu preciso fazer uma nova análise de solo, ou eu já posso aplicar apenas sempre análise. A adubação de base? Você tenha feito. Perfeito. Sempre é necessário fazer uma nova análise. Por quê? Mesmo que você fez na safra passada, você fez uma adubação corretiva para deixar o solo corrigido e cultivou a planta. E aí, aquela quantidade que você coloca nessa tabela aqui, ó, essa quantidade que você coloca nessa tabela aqui, é o que a planta precisa para ela crescer e produzir. Aqui sim é a cultura do milho. O que você colocou daqui dessa interpretação é o que o solo estava faltando. Pode ser que nessa safra, nesses próximos 6 meses que ficar sem nada, chuva, lixiviação, erosão, leve o nutriente embora. Então, a análise de solo tem que ser feita todo ano justamente por isso. Agora, se daqui a um tempo eu começo a fazer análise de solo todo ano e ela está dando sempre adequado, aí eu já posso utilizar só as adubações de plantio. Mas é importante demais fazer as análises para identificar. Mesmo assim, você pega, por exemplo, a usina. A usina faz análise de solo toda vez que vai plantar, justamente porque precisa identificar o que tem de um ano para o outro. Você pega um grande produtor de soja, ele tem um livro lá com todas as análises de solo dos últimos anos. Mesmo que ele saiba que ano passado eu fiz, a análise de solo estava adequada. Esse ano eu faço, às vezes ela foi para baixo, para média. Então eu preciso fazer todo ano essas análises. Vamos fazer um intervalinho? Vou pedir um tempinho maior para vocês, para eu preparar uma apostilinha aqui para mandar para vocês fazerem a interpretação. Porque esse negócio de vai e volta, às vezes confunde vocês também. Então, eu vou preparar a apostila e envio no grupo para vocês, com essas tabelas. Vou limpar essa apresentação, ficou cheia de informação, para a gente fazer um exemplo desse mesmo aqui, ó. A gente fazer a amostra 10 e 11, uma interpretação também com as mesmas tabelas, para a gente fazer daqui a pouquinho, tá bom? Fala, Vitor. Professor, realmente não vai ter aula sábado? Não. O que aconteceu? Era uma aula com o pessoal de estatística e com o pessoal só um momentinho.
pessoal de estatística e o pessoal de grandes culturas. Só que o experimento não nasceu. Aqui na reza, acho que alguém fez uma reza para não chover, e aí o experimento lá não deu muito certo, não. Então não vai ter como a gente fazer a adubação nele. Aí à noite vai ter uma live, e aí a gente vai substituir por essa atividade. Daqui a pouquinho eu falo também, tá bom? Vou parar a gravação aqui. Não, é porque eu queria saber só para me marcar com o veterinário. Só. Beleza. Obrigado.